Bom dia, então vamos dar início à aula sobre o tema da globalização e do neoliberalismo. Como forma de introduzir o assunto, a gente vai estar fazendo referência a duas metáforas que acabaram se popularizando para descrever o sentido do que viria a ser a globalização. São as metáforas de aldeia global e a metáfora de Torre de Babel, né? Então, a metáfora de aldeia global, ela coloca a globalização como a formação de uma comunidade mundial, né? A ideia dessa ligação mais íntima entre as pessoas que existe, por exemplo, em uma aldeia, né, onde tudo é compartilhado, ela sai desse nível local e concreto para o nível planetário e virtual. Mas esse nível virtual planetário se constitui, nessa perspectiva, enquanto uma comunidade, tanto quanto uma aldeia, na, na utilização dessa metáfora, nessa forma de perceber o que seria a globalização. Então, essa aldeia global ela é permitida pela interligação que existe entre todas as localidades do planeta Terra, praticamente, né, ligadas entre si através das novas tecnologias. As novas tecnologias dando condições para o estabelecimento de um contato contínuo entre províncias, nações, continentes, culturas, civilizações, as mais diversas possíveis, que são atravessadas, né, pelos meios de comunicação na atualidade, principalmente a internet. Temos também a metáfora da globalização, além de aldeia global, como uma grande torre de Babel, né? E existe um paradoxo nessa interligação de diferentes culturas, porque essa interligação traz ao mesmo tempo uma perspectiva opressora e uma perspectiva libertária, né? Então é uma interligação um tanto quanto paradoxal, né, que tem diferentes faces, pode ser vista a partir de diferentes óticas, né? E o que acontece quando você interliga povos que têm rivalidades históricas muito fortes, como os judeus e os muçulmanos, presentes na mesma rede? Quando você coloca na mesma rede, você dá acesso à rede a pessoas que compõem movimentos racistas, como a Ku Klux Klan, por exemplo. Então, elas entram em contato na mesma rede, elas acabam entrando em contato com os negros que eles propõem como inferiores, né? São supremacistas brancos que propõem a inferioridade das outras raças. Então, como é que se dá essa interligação dessas diferenças que muitas vezes são conflitantes, né? E a gente tem também uma tendência, além da tendência de permitir a expressão dessa diversidade cultural, dessa pluralidade toda de vozes distintas e tudo, você tem também uma tendência de padronização cultural em nível global também. Existe a possibilidade da diferença entre as culturas se manifestar de uma forma mais livre, mas existe também a possibilidade de uma cultura estabelecer uma hegemonia sobre as outras, de uma cultura inferiorizar as outras culturas,
tentar inferiorizar, né, de a cultura ser absorvida, essa cultura hegemônica ser absorvida por outras culturas que poderiam se descaracterizar. Isso é um perigo que a globalização oferece. Mas, partindo já dessa questão da metáfora, que coloca, ao mesmo tempo, o mundo interligado, a criação de uma consciência coletiva planetária, né, e também essa diversidade da Torre de Babel, né, esse mundo interligado, nós vamos também partir agora, a partir desse momento, para globalização, principalmente no que se refere ao nível econômico e técnico e tecnológico, que os carros-chefes da globalização, obviamente ela não se reduz a isso, mas seus carros-chefes estão, sem dúvida nenhuma, na economia e na tecnologia. Então nós vamos falar de um momento da internacionalização do capital, né, que é o momento que precede a globalização em si, uma pré-globalização, e chegaremos, enfim, na globalização da internacionalização, como descreve o grande sociólogo brasileiro Otávio Ianni. Então, são duas etapas na constituição do mundo global em que nós vivemos hoje. Aí, em seguida, nós vamos partir para a discussão do neoliberalismo e fechar as conclusões. Então, depois da introdução, mais 3 momentos até que a gente fecha. E, partindo da discussão da economia, a principal questão do mundo globalizado, sem a economia não haveria, sem a interligação da economia dos países, dos diferentes estados-nações, a globalização não teria como existir. Né? Então, muita gente critica a globalização vista numa perspectiva exclusivamente econômica, não é, com certeza, mas sem a economia, a interligação da economia em nível mundial, globalização não existiria. A economia seria o carro-chefe desse processo de globalização. Então, antes da globalização, antes desse processo de interligação econômica se tornar global, ele começa a se desenvolver principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa, a economia europeia começa a se interligar e a economia norte-americana se interliga à economia europeia, em primeiro lugar. Aí a gente vai ver esse processo de interligação dessas economias. E interligação também da economia dos Estados Unidos com a América Latina, esse tipo de coisa. Antes dela se tornar completamente global, ela se internacionaliza, começa a se internacionalizar. Mas ainda ficava excluído desse processo várias partes do continente africano, asiático. A gente tem que lembrar que essa primeira parte de internacionalização do capital, nós estamos no período de Guerra Fria. Então, o mundo, o planeta estava dividido em 2 sistemas econômicos diferentes, opostos, né? 2 sistemas econômicos rivais, que eram o capitalismo e o socialismo. Aí eu já vou adiantando que o processo de globalização ele só se efetiva a partir da queda da União Soviética. Só a partir daí nós temos um processo de globalização que vai ser explicado um pouco mais à frente. Mas antes da queda da União Soviética, após a Segunda Guerra Mundial, a economia já começa a se
internacionalizar, né? Por conta, em primeiro lugar, de uma interdependência criada entre países por conta de acordos bilaterais e multilaterais, né? Então, existem uns acordos de livre comércio, uns tratados, né, de comércio estabelecidos entre, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, entre, por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra. Então, esses acordos permitem que as transações econômicas aconteçam de forma livre entre esses países e alguns setores, né? Então, os países têm barreiras alfandegárias, os países têm leis que protegem a sua economia, que quando esses tratados bilaterais são acordos bilaterais e multilaterais, eles são assinados, essas barreiras deixam de existir, né? Então, quando nós estamos falando em internacionalização e globalização da economia, nós estamos falando do início, né, e do momento culminante do processo de construção de um mundo sem fronteiras para o capital. A globalização no nível econômico, ela se estabelece, ela se descreve, então, como um mundo sem fronteiras. Seria isso a globalização no nível econômico. Não existe mais fronteira para o capital, de forma geral. E suas manifestações mais concretas, como as transnacionais. Mas é um mundo sem fronteiras que vai se criando a partir do momento da constituição dos acordos bilaterais e multilaterais entre as décadas de 50, na década entre o ano de 1945 e 50. Né? É a primeira fase do processo de internacionalização do capital. E entre os anos de 1950, aqui está 70, né? 1950 até o ano de 1990, a gente tem um movimento de independência total dos controles estabelecidos pelos Estados-nação, pelos países, desse capital, né, da quantidade de dinheiro que começa a circular de forma livre entre um país e outro, sem nenhuma barreira que impeça essa penetração do capital global dentro das economias nacionais, essa livre circulação que a gente vai estar discutindo. Então, a partir da década de 50, a gente tem uma aceleração desse processo. Parte desse processo se dá quando esses acordos bilaterais e multilaterais, né, eles passam a ser substituídos ou então ampliados e aprofundados por instituições que regulam a economia em nível internacional, né, que são instituições financeiras internacionais. A gente tem o Fundo Monetário Internacional, que faz empréstimo principalmente aos países considerados subdesenvolvidos, para que eles possam impulsionar o crescimento da sua economia. Em tese, funciona assim, na prática é um pouco diferente. Né? Existem várias críticas ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Tem o Banco Mundial também, que apoia projetos de desenvolvimento econômico em qualquer país do mundo. Né? Apoia vários projetos de desenvolvimento econômico e social na Amazônia, inclusive na África, em várias regiões do planeta Terra. Né? Seria um Banco Mundial. Temos também a Organização Mundial do Comércio, que estabelece regras, convenções, cria legislações para os seus países membros, né?
poderem desenvolver relações econômicas, comerciais entre si de uma forma mais criteriosa. Temos também, inclusive, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que também, de certa forma, é uma instituição onde os países dialogam entre si para tomarem decisões em conjunto. E assim a gente tem a constituição progressiva dessa internacionalização contínua do capital a partir da Segunda Guerra Mundial, né, a partir da década de 1950, até chegar no momento em que essa internacionalização do capital se torna a globalização da internacionalização, que é o nosso próximo tópico. A gente vai falar sobre algumas características dessa internacionalização, em primeiro lugar, que depois atinge dimensões globais. Né? Então, nós temos o surgimento das empresas transnacionais, né? Que significa a efetivação desse processo de internacionalização do capital. Então, empresas que já têm suas filiais instituídas em todos os continentes, né? Implantadas em todos os continentes e produzem seus produtos. A empresa automobilística, por exemplo, talvez o maior exemplo das transnacionais. Então, essas empresas transnacionais, para que elas possam entrar nesses países, elas exigem, elas colocam algumas exigências, né, para a Ford, por exemplo, a Chevrolet, Volkswagen, né, a Toyota. Então, elas têm algumas exigências as quais os países têm que ceder para que sejam implantadas filiais dessas empresas dentro desses países. A partir do momento que se monta uma filial, o preço, né, da mercadoria, do produto, ele diminui porque não é mais um produto importado, é um produto produzido dentro da economia nacional, gera empregos, inclusive. Então, os países costumam ceder a uma ruptura dos mecanismos que antes controlavam essas empresas. Essas empresas passou a influenciar a política econômica dos estados nacionais. Né? Então, são empresas que estão presentes em todos os continentes, na maioria dos países do mundo, e elas exercem, elas impõem os seus critérios para que elas sejam implantadas nesses países. É a constituição desse mundo sem fronteiras para essas empresas e para os investimentos também do capital financeiro. As barreiras, né, que são instituídas nas fronteiras vão caindo uma a uma para que essas empresas possam penetrar e circular, para que esse capital global possa penetrar e circular livremente dentro dessas economias nacionais. Né? Então, o que acontece nesse ponto número 3 de corrida desenvolvimentista é que o capital global ele oferece a oportunidade de implantar empresas e gerar empregos dentro dos países, né, onde eles ainda não têm as suas filiais. Eles oferecem essas oportunidades que significam o crescimento da economia de alguns países atrasados, subdesenvolvidos, pobres principalmente. Né? Então, a implantação de uma indústria extremamente poderosa, uma indústria de dimensões globais, moderna, dentro desse país, significa
um desenvolvimento dessas economias arcaicas atrasadas, né? Então, esses países costumam buscar, né, costumam tentar de todas as formas atrair essas empresas e esses investimentos de capital, né, que o dinheiro que está contido nos países mais ricos, ele possa ser transferido para os países mais pobres em forma de empréstimo que você pague a juros, né, que uma empresa brasileira possa pedir dinheiro emprestado de um banco alemão, por exemplo, que os alemães, os ingleses, os norte-americanos possam investir na bolsa de valores, nas empresas que colocam ações para vender, na bolsa de valores de São Paulo, por exemplo. Né? Então, existe uma tentativa dessas bolsas de valores de países que são atrasados, considerados atrasados, subdesenvolvidos, como o Brasil. Esses países tentam atrair os investimentos desses financistas, né, que têm uma quantidade de dinheiro para investir, onde no país que oferecer mais vantagens para eles, porque o, o fluxo é global agora, né? O capital circula livremente em nível global, vai circulando agora no momento, nesse período em que eu estou citando, ele ainda era nacional, não circulava ainda em nível global, não circulava nas economias socialistas. Então começa a ter uma corrida, uma disputa por esses capitais. Os países pobres, principalmente, começam a disputar e oferecer cada vez mais vantagens para esses investidores extremamente ricos, principalmente da Europa e dos Estados Unidos. E essas vantagens vão fazendo com que esses países percam o controle da sua economia. Oferecem tantas vantagens que essas economias já não têm mais controle sobre si mesmas. Começam a ser controladas pelo FMI, pelo Banco Mundial, começam a ser controladas pela Organização Mundial do Comércio, começam a ser controladas até pelo mercado financeiro. Né? Então, a, a, os países, os cidadãos vão perdendo controle das suas economias por conta desse oferecimento de vantagem para atrair capitais e para atrair multinacionais. A própria Guerra Fria, a disputa a disputa, né, entre os países, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União Soviética promove também esse processo de integração das economias, por exemplo, na formação da União Europeia, né, e na constituição dos tigres asiáticos também. Formação da União Europeia, você tem o quê? Você tem vários países politicamente independentes, como Inglaterra, França, como Alemanha, né, como Portugal, Espanha, vários países independentes politicamente, mas que têm a mesma economia, a economia mesma, já não existe mais fronteiras, fronteiras econômicas, a produção industrial, o, os fluxos de capitais, eles correm livremente, sem nenhuma barreira, sem nenhuma fronteira entre esses países, né? Por conta do fortalecimento do capitalismo nessas regiões contra uma possível ameaça de revolução socialista, né? E o que acaba também gerando a globalização, o próprio colapso da economia planificada da União Soviética, que tenta se integrar a esse mercado, né, a essa economia
internacional também tenta atrair investimentos do capital estrangeiro e essa economia planificada, né, que a economia soviética tinha por característica estabelecer metas de produção a cada 5 anos. Então, essa economia não se torna lenta com relação à dinâmica do livre fluxo de capital entre os países capitalistas no mundo. Ela tenta se integrar a essa dinâmica, mas a economia planificada não consegue acompanhar a alta velocidade das mudanças, né, no sistema produtivo, de forma geral. Foram extremamente rápidas. A gente tem uma revolução tecnológica acontecendo nesse momento que a economia planificada planejava metas para serem atingidas a cada 5 anos. Esse tempo de 5 anos ele é considerado muito lento, na velocidade extremamente rápida em que as transações econômicas no mundo global acontecem. Então, esse é o motivo principal da derrota dos países socialistas na Guerra Fria. Ele não consegue acompanhar esse ritmo frenético, alucinante da economia globalizada. Né? E, por fim, né, obviamente, a infraestrutura, redes bancárias internacionais informatizadas. Então, a qualquer momento, o financista, por exemplo, ele pode, se ele tiver notícia de que a Bolsa de Valores do Brasil pode entrar em baixa, as ações que ele comprou na Bolsa de Valores, ele pega, entra no celular dele e ele retira 5 milhões de dólares que ele havia investido na Bolsa. Aí, se esse movimento for um movimento, ele espalhar um boato de que a Bolsa de Valores do Brasil vai cair, as ações da Petrobras, por exemplo, vão cair. Então, nessa economia onde o fluxo de capitais é livre, pode acontecer uma venda em massa das ações da Petrobras, por exemplo. Se essa venda acontecer em massa, o que acontece? Tem muito mais oferta do que procura, muito mais oferta de ações, muito mais gente querendo vender as ações do que gente querendo comprar. Aí o preço da ação despenca, o preço cai, né? A bolsa de valores pode quebrar, a economia de um país pode falir. Então esse fluxo de capitais fragiliza a economia dos países que ficam vulneráveis, ficam dependentes da vontade desses extremamente ricos rentistas, financistas internacionais, que eles podem chantagear os países. Os países não se submeterem aos seus ditames, eles podem retirar os investimentos de capital em massa desse país e a economia do país quebrar. Né? Então, existe essas interligações que fazem com que o país perca o controle da sua economia. Então, esse processo que foi se desenvolvendo entre o final da Segunda Guerra Mundial, né, e a década de 1990 foi se internacionalizando, foi se desenvolvendo, foi se fortalecendo, ele se torna global com a queda da União Soviética em 1991. Então você tem o fim da Guerra Fria, né, você tem o fim da bipolarização entre economias, países de economias capitalistas e países de economias socialistas. Você tem o fim desse processo e você tem a criação de um sistema econômico global. Né? Você tem um único sistema, uma única economia global completamente
integrada, interligada, em nível planetário, tá? O que não quer dizer que todos usufruam dos benefícios dessa economia global da mesma forma, porque essa economia é global, mas ela é dividida em centro e suas periferias, né? O centro é principalmente os Estados Unidos, mas também a Europa e umas partes da Ásia, como por exemplo o Japão e chamados tigres asiáticos, né, que estão cada vez mais se projetando em nível global. A gente tem aí a Coreia do Sul, por exemplo, e temos a China, que está começando a desenvolver uma disputa atualmente, né? Nós temos a China, está começando a desenvolver uma disputa pela hegemonia, né, econômica terrestre com os Estados Unidos. Então, a partir do fim do bloco socialista, a partir inclusive da queda da União Soviética, né, que se transforma em mais um país capitalista, deixa de ser socialista, se transforma em capitalista através de um processo que eu explico em outra aula, né, que é uma tentativa de golpe e um restabelecimento. Aí a gente tem a adesão da China, né, sem que o Partido Comunista caia, deixe o poder, mas a gente tem uma adesão da China ao capitalismo, ao sistema capitalista. Então, a partir desse momento, a gente já pode falar em capital global, capitalismo de nível global, um capital que não tem mais fronteiras no planeta Terra inteiro, né? Ele não tem mais pátria, ele flutua livremente no ar, está flutuando lá nas nuvens, né? Tá nos satélites ali. A qualquer momento ele aporta em um lugar, mas ele pode sair a qualquer momento. A gente tem uma fábrica em nível global também, né? Vou logo daqui a pouco eu dou exemplo. As peças dos produtos industrializados, as peças, elas são construídas, não dificilmente existe mais um produto eletrônico completamente produzido totalmente em um país. Isso não existe mais na nossa economia, né? Todos os componentes são produzidos em diversos países do mundo e montados em um. Porque ele é montado em um país não significa que essa tecnologia seja daquele país. A tecnologia se desprendeu, o planeta Terra se transformou numa grande fábrica, né? E a gente vai discutir isso daqui a pouco, vamos dar exemplos. Né? Então, nós temos a constituição de um capital global, uma fábrica global, um shopping center global. Você vai em qualquer shopping center, você compra produtos made in Taiwan, made in China, made in USA, sabe? Produtos da Alemanha, da Inglaterra, né? Você compra produtos de todo lugar do planeta Terra num shopping center, que é um local de exposição da economia global, da economia globalizada, né? Inclusive, você compra coisas locais também, né? Mas o shopping center é um local globalizado. Além da internet, né? A internet é um shopping center global. Você tem aplicativos no seu celular que você pode comprar produtos da China a qualquer momento, né? E às vezes eles são entregues mais rápido, vindo da China, do outro lado do planeta Terra. Eles são mais rápidos do que você comprar, às vezes, um produto no Brasil, né? E você tem também uma questão social em nível global. Você tem essa questão dos movimentos políticos, eles não se restringirem mais à fronteira de um país. Né? Você tem, por exemplo, houve a Primavera Árabe na década de 2010,
Agora eu não lembro a data ao certo. Mas aí, de repente, um país da África se revoltou contra uma ditadura, e essa revolta varreu o litoral mediterrâneo todo, varreu vários países da África e da Ásia, né, se revoltando contra ditaduras em nível nacional. Você tem após isso, você tem um movimento de você tem um movimento de ascensão da extrema-direita ao poder nos Estados Unidos, com, é, com Donald Trump, que é acompanhado pela ascensão da extrema-direita no Brasil, com Jair Bolsonaro, e em outros países do mundo. Você tem, por exemplo, o movimento em oposição à extrema-direita, você tem o movimento Black Lives Matter, agora, ultimamente, né? Então, o movimento Vidas Negras Importam, ele se tornou um movimento global. Você tem manifestos contra a violência policial em relação às populações pobres e negras. Você tem esse movimento na Alemanha, né? Contra o assassinato de um negro norte-americano por um policial que tinha um histórico de violência, de supremacia branca. Então você tem movimento, você tem organização de movimentos na Inglaterra, você tem na Alemanha, como foi citado, no Brasil, em vários lugares do mundo, você tem um movimento global. A política, a questão social se torna cada vez mais global, né? Tem o surgimento, por exemplo, dos oligopólios globais, né? Como a gente colocou as transnacionais, da época da internacionalização da economia, na época da globalização, da internacionalização, você já tem a constituição de oligopólios globais, né? O principal exemplo é a indústria automobilística, né, que a gente já citou, mas temos também a indústria de petróleo, por exemplo, a indústria de componentes eletrônicos, de informática, né, que estabelecem um controle quase que exclusivo da produção, né, em seus setores, um controle que é em nível global. Não tem nenhuma empresa que consiga mais competir com essas mega empresas globais. Né? Qual é a empresa que consegue competir de igual para igual com a Microsoft do Bill Gates? Né? Não tem. Existe um software, sistema operacional livre, que tenta competir, que é o Linux, mas a utilização do Linux é muito pouca. Né? Então, você tem um monopólio global, praticamente, na Microsoft, do Bill Gates, que é um dos homens mais ricos do mundo, um bilionário. Aí, para dar um exemplo dessa globalização da economia, da fábrica global, a gente pode citar a questão dos computadores montados no Brasil. Eu estou dando essa aula aqui para vocês, a partir de um computador montado no Brasil. Agora, os hardwares, os componentes eletrônicos desse computador, eles são produzidos nos Estados Unidos. Né? Alguns softwares que ele usa são produzidos na Europa, principalmente a Finlândia e a Holanda. A matéria-prima, ela sai da América Latina e da África. Né? Então sai da América Latina, sai do Brasil, por exemplo, a matéria-prima, para montar um componente, um processador, por exemplo, um disco rígido nos Estados Unidos. Aí esse disco rígido, esse processador são comprados de novo por uma empresa brasileira. Tá? Essa empresa brasileira compra esses produtos que vêm da
dos Estados Unidos, da Finlândia, da Holanda, vem da Alemanha, da Inglaterra, vem de vários países do mundo. Aí, no caso, monta aqui no Brasil, né? Muitos são montados mesmo na China, né? Você compra um produto montado na China. No caso, exemplificando melhor essa divisão, por exemplo, o produto montado na China, ele é montado na China, mas ele é de uma fábrica norte-americana. Então, é uma fábrica norte-americana, com a patente norte-americana, com a tecnologia norte-americana, monta uma fábrica na China, porque a mão de obra na China é mais barata. Tá? Então, é uma fábrica norte-americana que não produz nos Estados Unidos, produz na China. Aí a China, o Brasil compra essa matéria-prima, que às vezes o componente, né, que às vezes é feito com a matéria-prima brasileira, que foi exportada para a China. Aí na China, eles montaram o componente numa fábrica que não é chinesa, é uma fábrica norte-americana. Aí a empresa brasileira compra da China, monta no Brasil e instala sistemas operacionais, instala aplicativos que são finlandeses, holandeses. Entendeu? Então, o planeta Terra todo é uma grande fábrica. Não existe um produto eletrônico, dificilmente vai existir um produto eletrônico criado com tecnologia totalmente nacional. Seja nos Estados Unidos, na Alemanha, em qualquer lugar do mundo, a economia se globalizou. Não existe mais fronteira para as fábricas, não existe mais fronteiras para o comércio dos shopping centers, não existe mais fronteira para a circulação do financiamento de capital. Vivemos num mundo economicamente, por um lado, sem fronteiras. Né? E eu vou ter que apressar aqui porque o tempo está chegando ao fim. Né? Mas aí, o que torna esse mundo sem fronteiras? O neoliberalismo, é uma reestruturação jurídica dos estados nacionais. Eles têm que se reestruturar para permitir que a economia se globalize. É o fim do nacionalismo econômico. O neoliberalismo, eles são reformas políticas, né, que estabelecem o fim do controle dos países sobre a própria economia, né? Os países, eles tentam oferecer vantagens para os investidores de capital investirem nas ações das suas empresas na Bolsa de Valores. Eles tentam dar garantias de que os empréstimos pagos, empréstimos contraídos em outros países, em alguns bancos de outros países, esses empréstimos vão ser pagos com juros e eles têm que adequar a sua política econômica para que isso aconteça, para que eles possam usufruir dos benefícios desses investimentos de capital. E o nome da completa reformulação na legislação para permitir essa penetração e livre circulação de capitais e de mercadorias e de produtos no mercado global, essa reestruturação se chama neoliberalismo. Né? E ele tem algumas características aqui, além já citei também as instituições financeiras internacionais como o FMI. Para o FMI liberar empréstimos para o Brasil, ele exigiu que o Brasil fizesse a abertura da sua economia, se adequasse ao modelo político-econômico neoliberal. A Organização Mundial do Comércio, que promove um tipo de acordos, né, entre os países membros, procedimentos padrões nas relações comerciais,
entre os países membros que facilitam essas relações, essas transações comerciais, elas exigem que os países que são seus signatários, são filiados a essa organização, que eles se adequem aos acordos que são firmados. Né? Então, a partir daí, o país que se torna membro da OMC, ele tem que ceder a vários dos ditames que são formulados nesses acordos, são dominados pelos países ricos, obviamente. Entre o receituário neoliberal, nós temos a abertura das economias, que quer dizer o quê? Você vai reduzindo as taxas alfandegárias para que os produtos importados possam entrar e circular cada vez mais livremente. Né? Isso tem consequências, né, para as indústrias nacionais que muitas vezes não conseguem competir com essas indústrias globais. O que a gente tem no, no, no mundo globalizado, a partir da abertura das economias, é um processo que favorece a empresas que são mega empresas globais e prejudica a pequena e média empresa, que não consegue competir de igual para igual com a mega empresa global. Né? Então, tem a abertura da economia, tem a desregulamentação dos mercados também. Então, entre as vantagens que um país começa a oferecer para uma mega empresa global implantar uma filial nesse país, ele acaba oferecendo vantagens como diminuição dos direitos trabalhistas, né? Porque se a mega empresa global pagar menos direitos trabalhistas em um lugar, aí ela vai ter um lucro maior. Então, o país busca se desenvolver através, né, desenvolver a sua economia, se modernizar com a implantação de uma empresa global, mega empresa global nesse país, mas aí quando ela se implanta, você tem, na verdade, uma perda de direitos sociais da classe trabalhadora, por exemplo. Você tem, exige também uma desestatização dos serviços públicos, né, serviços prestados para a população. O que quer dizer essa desestatização? Quer dizer a privatização. Né? Então, muitas vezes, o que acontece? A saúde pública ela é financiada com impostos que são cobrados da população em geral, inclusive das empresas. Então, o que acontece? Uma das vantagens que alguns países acabam oferecendo às empresas globais é essa vantagem de não cobrar mais impostos, né? Então, privatizar empresas estatais, privatizar a saúde pública o máximo que puder, privatizar a educação pública, vender empresas estatais, como no caso o Brasil vendeu a Companhia Vale do Rio Doce, criada por Getúlio Vargas, na época que ele propunha uma economia nacional, foi vendida a Telebrás também, para o capital estrangeiro, né? Esses investimentos de capital entram muitas vezes através da privatização e você tem um oferecimento dessas vantagens para que essas mega empresas globais instalem filiais e são tantas vantagens oferecidas para tentar modernizar e desenvolver a economia do país atrasado que quando essas empresas elas são instaladas no país, você tem na verdade, não melhora a condição de vida da classe trabalhadora, que depende, por esse país ter uma população pobre, justamente dessa educação que é privatizada cada vez mais. Essa classe trabalhadora depende justamente dessa saúde que é privatizada para oferecer vantagens para as mega empresas globais.
O trabalhador, quando ele tem seus direitos trabalhistas reduzidos, quando ele tem os seus salários reduzidos, ele perde o seu poder de consumo, seu poder de compra. Então, acaba que não se torna vantajoso para a classe trabalhadora, se torna vantajoso apenas para uma pequena elite que se beneficia dessa pobreza que se instala também em nível global, né? O que a gente tem com essa economia globalizada? Vamos entrar agora na parte da conclusão. A gente tem uma concentração de riquezas nas mãos de um pequeno grupo de empresários em nível global, e nós temos então uma concentração social de riqueza e uma centralização geográfica de riqueza também sem precedentes, né? Em nome de modernizar as economias do mundo, em nome de gerar empregos, o que acontece? Por exemplo, os próprios Estados Unidos estão em crise, né? Então, favorece muito uma empresa norte-americana construir uma filial na China que paga direitos trabalhistas muito inferiores aos direitos trabalhistas que tem o operário norte-americano, e pagando na China, né, essa empresa americana não tendo que pagar direitos trabalhistas na China, ela tem um lucro muito maior se ela instalar uma filial na China e trazer os produtos da China para vender nos Estados Unidos, do que se ela criar uma empresa norte-americana. Ela é norte-americana, mas não cria uma empresa numa fábrica dentro dos Estados Unidos. Ela, mesmo sendo norte-americana, prefere criar uma empresa na China, produzir na China e importar da China para os Estados Unidos, né? Porque ela tem um lucro maior. Lucro maior, já que paga menos direitos trabalhistas. Então você tem um empobrecimento enorme da classe trabalhadora norte-americana, né? Cada vez mais perdendo a sua condição de seu nível, né, seu padrão de vida é elevado da década de 60. Não é mais o mesmo padrão de vida elevado da década de 60 que tem a classe trabalhadora norte-americana, né? Você tem essa desigualdade crescente. Então, e também o que acontece em países atrasados, como eu já expliquei, né, que oferecem vantagens para atrair essas empresas, eles acabam empobrecendo bastante a sua classe trabalhadora. Na verdade, é super explorada, né, em nome de um emprego que você tem a perda de direitos trabalhistas que caminha, em alguns lugares, a um processo de trabalho análogo à escravidão. A jornada de trabalho cada vez maior, salário cada vez menor, né, condições de vida muito precárias. E com essa questão também da com essa questão dessas vantagens, dessa chantagem que o capital financeiro realiza de poder retirar o investimento e quebrar uma bolsa de valores a qualquer momento, você tem uma crise profunda, praticamente a falência, a descrença da democracia, né? Porque o povo ele acaba elegendo políticos que têm a função, de acordo com o projeto iluminista de sociedade, de representar os seus interesses. Mas esses políticos acabam não representando o interesse da população que votou neles, porque eles são chantageados pelos financistas internacionais. Eles estão sob chantagem, né? Então, o país não tem controle sobre a sua economia, o povo não tem controle sobre os seus políticos,
né? E essa situação causa uma descrença, causa um descrédito, causa uma crise profunda na democracia moderna. Né? E, por fim, o que a gente tem é finalizar, nós temos alguns questionamentos. Se essa globalização ela pode criar formas alternativas, né? Se a democracia pode usar as novas tecnologias para se modernizar e para criar um mundo mais justo, para diminuir as desigualdades sociais, essa concentração social de riquezas, essa centralização geográfica de riquezas, né, e a partilha global da pobreza, né, o alastramento em nível global da desigualdade social, né, que causa guerras em vários países do mundo. Então, por exemplo, a gente tem um movimento de insurgência no México, criado por causa do, do NAFTA, né, que é o mercado comum entre um acordo de mercado comum entre Estados Unidos e México, onde o México leva uma desvantagem, né? E existe um grupo guerrilheiro chamado Exército Zapatista pela Libertação Nacional que defende os interesses dos povos indígenas, que não se sentem contemplados, se sentem oprimidos pela globalização, que quer padronizar tudo, que quer transformar os índios em mão de obra barata em uma empresa, destruindo assim o seu modo de vida tradicional. E os índios não querem se tornar operários uniformizados, trabalhando 8, 10, 12 horas por dia dentro de uma fábrica. Eles querem viver em contato com a natureza. Então tem essa revolta no México e o subcomandante Marcos, o líder do movimento, ele classifica a globalização como a Quarta Guerra Mundial. Mas aí fica a questão: será que a gente pode usar o mundo digital, as novas tecnologias, para criar um mundo mais justo através dessa interligação, dessa aldeia global, dessa torre de Babel que é a globalização? Será que os interesses sociais eles vão ter que se submeter aos interesses econômicos de rentistas que buscam lucro de forma irresponsável, muitas vezes, que ameaçam destruir a economia de países inteiros, de continentes inteiros, destruir a vida de indivíduos e de famílias por conta do lucro máximo de seus interesses econômicos, que não levam em consideração as necessidades humanas que as pessoas têm? Será que nós vamos conseguir criar um mundo mais justo? Ficam esses questionamentos como forma de encerrar a aula. E agora eu abro para perguntas. Né, o pessoal, o quórum não foi muito alto, mas vai estar disponível na internet para vocês assistirem depois quando puderem. E se não houver mais nenhuma pergunta, a gente vai dar por encerrada essa aula de hoje, que vai ser disponibilizada, né, junto com o material necessário para fazer as atividades.